Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muvadash na área para mais uma live no canal. Vamos continuar nossa saga aqui com No Man's Sky e dessa vez sem demoras vamos lá direto para o jogatina. Continuando aqui, teve coisas que eu falei na live passada que eu ia fazer, e aí eu acabei, me enrolando e não fazendo, esquecendo de fazer. Então a gente pode procurar ver aí. Eu vou mostrar para vocês já. Eu disse que eu ia mostrar aquele. Eu terminei de derrotar aquela fragata sentinela lá, aquela gigantesca lá que atacou a gente lá. E eu ganhei aquele transmissor. E aí eu falei sobre aquele transmissor que mostra lá onde tem, sei lá, algum planeta com ressonância e é onde você pode encontrar uma nave sentinela para ser sua, né? Só que eu nem preciso usar, como eu já fiz, eu nem preciso usar esse comunicador. Bastaria eu ir na minha biblioteca aqui e mostrar os planetas, né? Então eu já vou fazer isso logo de cara. Eu vou aqui acho que nas descobertas, né? E aí eu não vou lembrar aqui, eu vou ter que ir chutando aqui. Vou tentar pegar alguma estrela dessa aqui, ó, vermelha. Sendo que eu só fui nesse planeta aqui. Eu acredito que fale aqui que o planeta tem ressonância ou algo assim. Se não falar, a gente usa aquele comunicador lá. Não tô vendo nada aqui. Tem algumas estrelas verdes. Só que eu não desci em nenhum planeta, então aqui também não desci nenhum planeta, nem aqui. Aqui eu fui em todos os planetas, né? Sucata, Ninhada, atividade. Eu lembro que mostrava. Que o planeta tinha essa ressonância. Aqui é onde eu tenho uma base. Planeta Gramado, planeta obscuro. Planeta de lava. Planeta vazio. Escaldante. Parece que me enganei outra vez aqui. Mas eu lembro, cara. Eu lembro que aqui eu via planeta que tinha essa ressonância. Tanto que eu marcava e ia o planeta, né? Mas não parece ser esse caso aqui, não. Tá, vamos tentar ver outra coisa então. Eu não lembro se é aqui no menu. Acho que não. Acho que o mais longe que eu cheguei foi aqui.
mesmo assim também não... O que eu poderia ver no meu teletransportador... As fragatas chegaram, vamos ver se tem algum problema, né? O teletransportador tá lá no final. Aqui. Se eu escrevi alguma coisa nesse sentido aqui para minhas bases, por exemplo, a maioria aqui usei o meu nome, né? E ele vai estar mais aqui para baixo, se eu não me engano. Aqui foi onde eu achei Emeril, aqui onde eu achei Cadmium. Esse planeta de água vermelha aqui é bem bonito. Então eu costumo colocar... Aqui tem planeta que tinha bons recursos. Um planeta bonito, tranquilo. Aqui é onde eu estava fazendo o bastão autófago. A base autófaga. Aonde tem autófago também. Outro planeta bonito. Eu vou ver essa base autófaga aqui, onde ela está. Sentinelas dissonantes, tá vendo? Alguma coisa assim. Vamos lá, eu vou fazer a dobra pra lá. Que aí eu já mato essa dúvida de quem tiver a dúvida, né? Tô um pouquinho longe. Um buraco de minhoca que demora um pouquinho para chegar. É uma coisa muito engenhosa, né, cara? Eu como usuário do jogo, eu tenho meus dados guardados infinitamente aqui. Até o dia que resolverem desligarem os servidores. Cara, né, tipo assim, tá do jeito que eu deixei. Olha aqui, ó. Esse planeta já dá pra ver que ele tem ressonância. Por conta dessa levitação roxa aí, ó. Né? Porque aqui um pulo, quando você dá um pulo aqui, ó, ele vai embora. Se deixar, sai até do planeta. Aí, ó. Aqui vocês estão vendo que tem tipo uma base, né? Mas não tem ninguém. Aqui tem até o lugar pra você pegar uma arma. Se quiser pegar a arma e tal. Aqui você pode... Interface harmônica. Pra... Acho que coisa do bastão, né? Olha lá. Picos de dissonância. Trocar partículas do vazio. Você tem que encontrar partículas do vazio. E aqui tem a montagem do bastão. Acho que, se eu não me engano, são 3 peças, 3 ou 4 peças. Então, antes de fazer o pico de dissonância, que seria mais ou menos isso, aqui, ó, a gente não tá vendo. Aqui tem um autófago quebrado. A gente até consegue conversar com ele, só que tem que... Esse aqui falou o 7. Você costuma colocar 71 Atlanteon nele e aí ele ativa e fala com você, né? Como eu já falei, não tem porquê. Mas eu acho que vou tentar fazer a mágica aqui. A mágica aqui seria o seguinte, tá vendo? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Aí eu vou usar o meu scanner, que é a letra C, né? Para escanear o terreno em volta de mim. Vamos ver o que acontece. Ó, usei o scanner. Aí, apareceu os camaradinhos, ó. São os autófagos, ó. Ó, aqui tem um constructo Zignucan. Aí, só praticar idioma. Por quê? Porque eu já estive aqui, já falei com eles. Eles costumam te dar alguma missão. Pô, eu preciso de tanto disso, eu preciso de tanto daquilo. Ah lá, tá vendo? Já tá escrito até embaixo assim, visitou. Né? Então, tipo assim, eu não quero praticar o idioma. Mas tá vendo? Eles estão aqui. Vamos aqui então aqui no computador, nessa interface harmônica, falando. E vamos aqui, ó, localize picos de dissonância.
Vamos ver. Olha lá, ele vai fazer a varredura no planeta. Tem até uma base ali embaixo ali, ó. Duas, na verdade. Edificação, né? Olha lá, ó, ele mostrou a nave, tá vendo? Então, você precisa, eu acho que daquele comunicador. Aquele comunicador vai te mostrar o planeta no mapa galáctico. Você aperta X, entra no mapa galáctico e já vai estar marcado para você lá, ó. Esse planeta aqui, ó. Ele tem dissonância. Tava falando ressonância, é isso mesmo? Dissonância, né? Você tem que viajar até ele, você tem que conseguir chegar nele. Chegou nele, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Toda hora ele vai estar com essas tempestades aí, ó. Deixa eu ver aqui. Planeta tropical. Clima. A coisa tá em cima, né? Planeta tropical. Ao descobrir ele agora, vem em maio. 4 de maio de 2025. Recurso justo. Fauna infrequente. Mas a gente tá vendo aqui, ó. Os voadores, animais voantes. A flora é bem rica e sentinelas são dissonantes. Ó, anomalia gravitacional. Essa anomalia aqui que agora que se você pular, ela não te machuca não, mas se você dá um pulinho, a gravidade já... Ó, olha lá. Talvez vocês não percebam aí, mas... Se eu... Ó lá, demora pra cair, ó. Olha os sentinelas aqui, como é que eles são, ó. Eles têm uns cristais, ó. Eles são amigáveis, mas não pode atacar eles também, não. Mas ok, vamos lá então pra nave. Ó, viu como é que eu fiquei no ar? Se usar o Minotauro, então na hora que usar o jetpack do Minotauro, o Minotauro voa longe demais. Com a nave não acontece nada não, com a nave continua sempre do mesmo jeito. Mas tá aqui, ó, eu vou lá pro ponto da nave onde marcou. Tá, quanto tempo de mim? Tá pertinho. Tava marcando cento e poucas, agora deu 1 hora, tá maluco? Vou sair aqui da atmosfera da tempestade, né? E aí, agora vamos mirar ali pra baixo ali e pegar nessas coordenadas aí. Aí tem todo um passo a passo. Tem todo um passo a passo para poder você fazer a nave funcionar para você. Você vê que a minha tá toda quebrada aqui, ó, o cockpit da minha nave tá todo os fios ali solto. Foi justamente para isso, cara, tô no meio da tempestade. Para poder fazer a nave, que é uma sentinela, funcionar para mim. Essa daqui parece ser uma nave pequena, mas todas elas são boas, cara. Só o fato de você não ter que se preocupar com combustível, com nada assim, cara. Ah, essa aqui é a pequenininha. Olha só, pequenininho, cara. Destino alcançado. O nome dela é Caçador. Por que apareceu luz aqui? Esquisito, apareceu o nome Luz. Opa, olha lá. Ué, será que... Não, nossa. Apagou luz. É lá atrás? Nossa, tá pegando lá atrás na bandeira. Era pra ter uma bandeira aqui. Não renderizou. Há um bug aqui, ó. Vou ter que mandar as coordenadas pro dev, Mas tem um autófago aqui, ó, que caiu com a nave. Quer dizer, era pra ter, mas ele também não tá aparecendo. Que sorte a nossa. Será que a minha placa de vídeo não tá renderizando não? Vou dar até um scanner aqui, mas não vai adiantar muito. Cara, era pra ser a cabeça inteira, não era pra ser só a mão. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos acender a nossa herança. Ah lá, eu tenho que... Agora apareceu. Agora renderizou aqui. 71 de Pantaleão. Brincadeira, Atanteão.
Só lembrar da cidade de Atlântida. Aí ele vai sempre falar um negócio assim, ó, o segundo. São 16 grifos, né? Então fala o primeiro, o segundo, o terceiro. Só isso. Não quer dizer nada, mas tá aí, né? Tá na história. Agora apareceu aqui, ó. Ah, o poste de luz é ele que... Vê que aqui a gente põe pra apagar e ele não apaga. E aqui tá a nave caída que agora era pequenininha, agora apareceu as asas. É igual aquela que eu tô querendo armar. Eu acho que é ou é igual ou é parecida com a que eu tô querendo armar. Vamos lá, jogo rápido hoje, tá? E aí aparece assim, ó, dá pra você pegar, pode pegar. Aí você vai pegar esse cérebro hialino. Você vai pegar esse cérebro, você vai levar com você. E aí tá aqui a interface aqui, ó, do piloto. Como é que eu consigo aqui, ó? Eu preciso de peça radiante, 3 peças radiantes já tem. Preciso de um espelho invertido, já vou mostrar como pega. E preciso do cérebro harmônico. Tá. Depois que a gente sai aqui, olha, é uma classe B, ó. Aí a gente pegou aquele cérebro ali, né? Você entra no seu inventário. Aqui, ó. O cérebro hialino. Tá aí, ó. Aí letra E. Sonda subconsciente. Vamos segurar a letra E aqui. Ele já vai me dar aqui uma posição que eu preciso ir. Vai chegar. Ou vai chegar na nave ou vai chegar... E ali já está dizendo, olha lá, localiza espelho invertido. É um tipo um andarilho. Se eu der a letra C, não vai encontrar. Mas se eu der a visão... Olha lá, ele já está mostrando aonde eu vou encontrar... O alvo já está alinhado. Se eu for nessa direção, eu vou achar o andarilho. Então eu posso ir a pé, eu posso ir, aproveitar. No caso, como está te mostrando pelo visor, o ideal é ir a pé mesmo. Tem cuidado aqui para não bater no chão. Ó, aqui nós temos Atlanteão e temos peça radiante. Como é que tá aqui? Aqui, essa aqui, ó, que não tem maquinário dentro, ó, é a peça radiante. Já essa aqui que tem os fragmentos de sentinela, fragmentos vivos, ó, é o Atlanteão. Então se você pegar essa aqui, é Atlanteão. Mas para combustível, a melhor é essa daqui. A que você usa é essa aqui. Aí nesse planeta aqui, planetas assim, eu gosto de trazer o nosso Minotauro. Será que ele vem? Impossível chamar, que ele está em outro sistema. Tem uma esfera de gravitina aqui que é melhor não pegar. Mas ó, vamos continuar aqui. Tá pra cá. Mais pra cá. Aí tá nessa direção aqui. Vamos continuar. Vou ignorar um pouco aqui esses cristais, porque eu já tenho bastante, né? Eu fiz questão de passar, vou buscar um monte. Vou logo pegar um monte, né? Já que estou aqui no planeta. Farmei um monte disso aqui. Deixa eu ver se eu estou indo no lugar certo. Ele é um robô grandão. Um espelho, não é um espelho, né? Ele tem esse cristal roxo aí na cabeça, igual uma espada.
Eu acho que eu peguei o mais longe que tinha, cara. Meu Deus. Cadê? Tá pra cá. Tá alinhado aqui, então vamos. Só que o problema é que é uma subida, cara. Ele não consegue subir aqui, tá muito íngreme. Pelo menos vencer aqui. Meu Deus. Não tinha um outro pra me dar assim mais perto, não? Vou pegar o caminho aqui pra ver se consigo subir. Cobra ativado. Nossa, eu acho que subi a montanha mais alta de todos os tempos. Ah lá, se eu subir ali, ó, pode ser que eu consiga um marco. Porque talvez eu consiga algum marco. Eu não sei se ele diz, mas vamos lá, vamos ver onde é que tá o cabra. Tá alinhado aqui, mas ainda não consigo ver ele ainda. Ele se mexe, tá? Cara, vou aproveitar a anomalia aqui da tempestade. Vamos voar mais, né? Só não pode sair do planeta. Cara, tava muito alto. E tá me levantando. É a hora que me levanta, parece. E eu não posso cair no chão não, que meu oxigênio ali tá de poucas. Vou até dar uma olhada nisso. Gente, cadê esse cara? Tá dizendo que tá pra cá, cara, mas... Não, não é esse aqui não, é aquele íconezinho rosa ali, ó. É o íconezinho rosa ali, ó. Ele é um andarilho. Eu aperto pra tirar a minha câmera, ele faz um gesto. Eu tinha que chamar o Minotauro. Tem que chamar o Minotauro. Como é que eu vou fazer? Eu vou tentar chamar a minha nave cargueira pra cá. Tá ali, não era nem pra chamar ali. Eu acho que agora dá pra chamar o cara. Aí. Agora sim. Se eu não me engano, ele tem um scanner melhor. Ah lá. Ele mostra aqui, ó. Aqui, ó. Eco da inteligência, onde você pega... Como é que é? Aquelas sementes que você troca lá no computador do autófago lá. Você precisa disso aqui. Eu esqueci o nome. Como é que é? É uma semente. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Porque ele fica invisível. Ó, tá vendo? Deixa eu dar outra varredura. Aí quando você dá a varredura perto, ele aparece. Ah, eco da inteligência. Semente de eco. Isso aqui você troca lá para poder fazer o bastão e tudo mais. Mas cara, eu quero ver o andarilho. Cadê o andarilho? Não é possível, cara.
Tava pra cá. A tempestade passou, agora eu não consigo voar alto. Cara, não tô acreditando. É só porque eu tô em live, né, cara? É só porque eu tô em live agora não tá mostrando. Tá aí, tá falando que tá pra lá. Tá lá pra aquele sódio lá. Então vamos. Cara. Use a varredura de destino para localizar um ressonador de dissonância para confirmar as instruções. Será que eu tô fazendo errado? Não é possível, cara. Fiquei tanto tempo assim. O que tá acontecendo? Eu sempre fiz assim, pô. Ele me mostra. Eu tô caindo devagarinho, mas eu tô. Eu sempre fiz assim. O jogo teve atualizações e tudo mais, né? Mas não me mostra, não tá mostrando mais não. Tô voltando pra minha nave e não tá mostrando mais. Tô marcando o lugar aqui sem querer. Tô querendo descer do Minotauro. Aí, tá dizendo que tá aqui perto, ó. Ali, ali, tá vendo? É aquele ícone ali, ó. Mas no Minotauro, não é? Vem cá, Minotauro, vem cá, não é possível. Olha lá. É porque eu marquei? Não é porque eu marquei. Quando eu uso esse raio aqui, ele aparece também. Aparece tudo. Aparece ele também. Tanto que quando eu quero catar desse espelho invertido, assim que eu faço, eu vou procurando ele. Olha lá, ele é tipo uma broca, fica trabalhando no chão, batendo no chão. Olha lá. Fica perfurando o chão, ó. E ele tem um sentinelazinho do lado que fica ali. Ó, tem um quadrúpede ali também, ó. Vai ter fogo nele. Eu vou arrumar uma briga aqui com todo mundo, mas preciso do item dele. É, claro que esgotou, né? É lógico que ia esgotar. Ó, tá vendo que agora os sentinelazinhos, eles não são bobo não, eles saem da frente. Antes eles ficavam na frente, tomando tiro o tempo todo. Tem outro aqui. Só que eu não posso ficar nessa batalha aqui não, porque senão vai vir ondas e mais ondas, ondas e mais ondas e às vezes buga. Aí a onda que vem tá lá embaixo. Aí tá vendo? Aí tá vindo. Ah lá, tá um mosquitinho ali em cima. Ó, tem mais 3 aqui em algum lugar, sabe-se lá onde. Aqui, ó, aqui tem um mosquitinho. Tô dando tiro aqui, mas é em outra coisa. Aqui tem outro mosquitinho. Quase não dá pra enxergar. Aí. Só que se eu ficar matando, aí vai vir outro enxame, olha lá. Aí eu tenho que fugir, cara. Fugir de ir pra longe. Só que eles aparecem aqui na minha frente, ó. Ah lá, agora estão caçando. Estão fazendo varredura.
Então é a hora que eu posso vazar. Tem 34 segundos até eles desistirem de mim. Eu vou embora em direção à nave, tô indo aí. Esse planeta aqui, ele é muito acidentado. É muita montanha. Aí vai acabar. Aí acabou. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu sair dele aqui. Que agora tá tudo ok. Vou tentar chamar minha nave pra cá. Agora que vem a tempestade. Tá marcado, então não tem problema. Ali, ó. Vou voltar ali. Andando é uma eternidade. Peguei o espelho invertido. Eu não sei se eu preciso levar o cérebro num lugar agora. Mas deixa eu voltar aqui, né? É. Eu preciso desse cérebro harmônico ainda. E aí agora eu preciso que ele me dê as coordenadas do lugar que vai fazer esse item que eu tenho aqui, ó. O cérebro hialino agora. Ele vai sondar esse lugar que vai transformar ele no cérebro vivo, sei lá, que precisa lá. Vamos lá, vamos sondar. É porque se eu já tivesse aquela peça no meu inventário, eu não precisava nem... Eu já ia direto só transformar o cérebro. Então vamos agora até as coordenadas. Pra cá. Chegamos aqui. Essa triângulo aí do Atlas. A aceleração da nave ficou um troço. Vou usar por aqui mesmo, ela vai encostar bem ali. Isso tudo vai ficar até em cima. Falei, parei em cima. Vamos aproveitar aqui e pegar um pouco de conhecimento, né? Não pode. Eu aprendi a palavra não pode. Em que? Em Corvax. Desconexão. Eu quero aprender a língua dos autófagos. Essa aqui é a mais braba. Aí você vem aqui, ó. Vai bem aqui no meio para ficar bonito, sei lá. Olha lá, ficar bonito na foto. Pena que tá tudo cheio de nuvem. Olha lá, a mente da criança da nave está interligada com a colmeia. Instruções atuais: procure e elimine anomalias. Integrar a inteligência arquivística com entidade substituta. Aí eu tô com o cérebro presente. Eu tô com o cérebro presente. Eu me atrapalho com o cérebro da nave, quase deixando cair, enquanto ele brilha e esquenta de forma insuportável em minhas mãos. A dor irradia muito além delas, um calor sobrenatural, um calor que derrete o vidro. Eu largava, né? Seu circuito muda e depois fica imóvel. O cérebro parece aceitar minha presença agora. Aí beleza, lá, cérebro harmônico. Tá dócil. Agora a gente tem o cérebro harmônico.
Onde está a nave? Tá aqui. Espera aí, apareceu uma parada ali no chão. Não sei se foi negócio de grifo. Debaixo da minha nave. Não sei nem se vai dar pra ver. Não vai dar. Interface discordante. Pra quê? Permita que o Atlanteão flua através dos glifos. Às vezes eu não entendo. Eu só botar aqui, já deu 100%. Aqui como tem muito, tá vendo? A gente vai. Ó, esse aqui é o glifo 2, glifo 1, glifo 3. Às vezes vem diferente. O monólito foi infundido com o Atlanteão. Testemunhe diante do pedestal central. Vou testemunhar, peraí que eu vou testemunhar. Eu não lembrava disso não, mas acho que dá fazer alguma coisa aqui. Vamos testemunhar. Agora tá até bonita a imagem. Enquanto o Atlanteão ressoa dentro do monólito, palavras escritas no meu próprio idioma brilham fracamente na superfície dele. Eu estendo a mão para tocar nas runas. Aceitar seu destino, o tempo irá nos tudo. Esse aqui é o autófago. Sinto uma coceira profunda nos braços, olho para as minhas mãos, uma pátina marrom avermelhada se espalha pela minha pele lentamente no início e depois acelerando. Tento fechar meus dedos, mas eles não se movem. Eu me esforço e eles se estalam. Grandes flocos de ferrugem caem das minhas mãos, meus dedos se desintegram. Deus me livre. Onde a ferrugem atinge o chão, ela começa a espalhar vermelha e escura. Sangue metálico rançoso consome minhas pernas. Não posso me mover, sinto meu coração apertar. Eu tento gritar. Aceitar a decadência, nada. Vamos fazer um esforço contra ela. Eu resisto com toda a vontade que tenho. Eu sei que não vou conseguir. Eu resisto. Não serei vítima da entropia. A mancha acaba se tornando demais para minha casca congelada. Eu explodo em uma nuvem de poeira vermelha fina. Vou tomar dano. Eu abro os olhos, a visão passou e encontro uma mancha de ferrugem nos meus pés. Você aprendeu alguma coisa. Reputação aumentada com os autófagos. Sei lá o que aconteceu, cara. Só sei que eu ia morrer. Eu lembro que uma vez, sei lá, eu escolhi ali e aí tomei um dano só. Olha o pulso de antigravidade, cara, 83. Eu acho que nesse planeta aqui ele nem gasta. Pra vocês terem uma noção. Então quando vocês chegarem nesse planeta aqui, cara, vocês conseguirem pegar aquela nave, eu já tô com o cérebro na mão. Agora é só voltar pra nave. Tô procurando aqui, eu não tô achando. Cadê a nave, senhor? Não tá mais no meu HUD. Porque fica mudando ali, ó. Montagem da curveta. Cara, no log. Não tô eu quero recuperar isso aqui. Eu não quero montar a corveta agora, cara. Eu quero recuperar isso aqui. Querendo mostrar pro pessoal aqui como é que eu faço pra pegar uma nave sentinela. O que tá acontecendo? Bate na montanha não. Só parar de acelerar e botar só pra frente. Tem que desviar também às vezes. Vira aqui, vira. Que não liberado? O que, rapaz? Libera aí o pouso pra nós aí, rapaz. E aqui só fica de noite, cara. Mais aquela velha história. Quero que fique de dia pra poder mostrar a galera que tá assistindo aí que é bacana. Beleza. Esquece aquela parada de luz ali. Aqui, ó. O nome da nave é Caçador K. Agora sim, estamos com todas as peças radiantes. Espelho invertido, que a gente pegou lá daquele andarilho lá. E aí é só instalar e pronto, a nave. Você vai comparar, né? Você tem que comparar. Você vai estar com a tua navezinha. E aí você tem que ter espaço lá para colocar ela. Senão você só vai poder trocar se não tiver espaço. E aí você, olha só, você vai perder a sua nave classe S para uma nave classe B. Não pode.
Então, obter a nave. Você vai obter ela pra você, a não ser que você... Você vai chegar aqui com a sua primeira nave, que eu acho assim até pouco provável. Mas você vai chegar aqui e aí, se você quiser, você já pode até passar para ela já as coisas da sua nave atual. Tá vendo como é que ela vem? Olha lá, ela vem com aquilo ali, ó. Essa daqui veio até com o lança-foguete também. Eu acho que é isso mesmo, veio com um canhão e um lança-foguete. Tá? E esses 4 aqui são nativos. O cérebro, a interface você colocou. E aí só o núcleo púrpura que vem zerado aqui, ó. Aí o que você pode carregar ele? Pode carregar com célula de dobra, com hipernúcleo de dobra ou a peça radiante. Cara, só uma dela. Isso aqui você tem que juntar um monte de coisa para fazer. Isso aqui você tem que juntar caixa hermética e antimatéria, não sei o que, para você fazer isso aqui. Isso aqui é só pegar. Pegou, guardou no inventário, botou aqui, ó, pronto, 100%. Então você tem a nave totalmente funcional. Se você já quiser instalar alguma coisa que você já tem aqui, já pode instalar. Escudo, né? Cadê os escudos? Aqui, ó, defesa. Instala o escudo que você tiver. Aí tem que ter também, tem que ter as peças necessárias, né? Ah, eu quero fortalecer ela. Instala tudo isso aí, ó. Você troca o problema que você gasta, né? Você gasta ali, ó, fiação, plasma estável. Tem, né, os ingredientes para você poder instalar as paradas. Ou você faz aquilo que eu tô querendo fazer, desmanchar ela, desmanchar minha nave principal. Ó, vou até botar ela aqui na visão externa. Vamos decolar. Olha que loucura. Olha como é que essa abre. E a nave fica paradinha no lugar, cara. Fica paradinha. Canhão dela. Eu já não sei nem mais onde tá a minha, mas tá aqui embaixo, porque eu não me envolvi. Eu nem sei mais onde é que tá, mas tudo bem, tá em algum lugar aqui, tá em algum lugar. Ali naqueles destroços ali, ó. Tá ali. Tá vendo? Então é uma nave bonita, cara. Tá escuro, né, cara? Vocês tá dando vocês ver, mas... Aí. Vamos pousar? Aí quando pousa ela vai pra frente, ó. Aí ela guarda as asas. Muito bonita a nave. Muito bonita. Eu vou ter que tirar 1 hora só pra fazer isso, cara. Só pra tirar todos os apetrechos da minha nave padrão aqui, ó. Ah, vamos supor que eu viajei e me perdi da minha nave, tá vendo? Porque não marca. Marca agora como padrão aquela ali, ó, que eu entrei nela. Aí não marca a minha nave. Tem como chamar a minha nave? Tem como, né? A gente fica preocupado. É só você ver o nome da sua Sentinel aqui, ó, no caso. Você vai aqui em naves, ó. Aí a Esperança, que é essa, né? A Sentinela, aí você chama e entra nela. Como ela tá aqui pertinho de mim, não vou chamar, ela tá aqui, ó. Ficou aqui meio que no abismo aqui, mas aqui, ó. Mas pode acontecer, né? A gente fica com medo de se perder, né? Mas não tem problema não. Pronto, ó. Agora lá, nave principal trocada. Agora eu tô com a minha. E ela pode ficar aí. Não tem problema. Ela pode ficar aí. Que a partir do momento que eu for pra minha nave capital, ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Tem um nome diferente. Então é isso, ó. E aí você tá nesse planeta aqui, já aproveita, cara. Já pega esses cristais aqui, ó. Já pega esses cristais aqui, ó. Rebenta esse aqui, não, esse aqui é Tanteão. Mas esse aqui é a peça radiante, ó. Precisa de laser minerador avançado. A minha nave parece que não tem. Eu achava que o feixe de fases podia fazer isso, ó. Mas até da nave dava pra... Mas olha só, tem bastante coisa aqui, ó.
Não, esse aqui é só Atlanteão também. Esse aqui se eu não me engano, é tudo Atlanteão. Olha lá. Dá pra pegar da nave também, ó. Se for coisa que destruindo você cata, basta dar bala. Tá vindo de hidrogênio. É bom usar esse aqui, ó. Esse aqui arranca logo um bocado de uma vez. Queria que ficasse de dia, cara. Queria que ficasse de dia. Aí tá pedindo lá, decore o interior da corveta. Tá bom, vamos lá. Vamos para o infinito e o além. E opa, asteroides. A minha nave capital tá aqui, que eu chamei ela, né? Então já vamos entrando aqui já desenfreadamente. Nossa. Beleza. Vou ver a galera lá que saiu em missão. Ver se alguém se quebrou. Fala aí, comandante. Esse aqui é comandante, né? Navegador. Fala, navegador. Cadê o capitão? 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 O capitão tá aqui no amarelinho. Ei, capitão, beleza? Faz nada nessa nave. Capitão de quê? Faz nada. Ele só bate continência. Esse aqui faz alguma coisa. Não faz nada. Vai aqui conversar com ele. Blá blá blá. Vamos só transferir o item de uma nave para outra. Não, não quero não. Pera aí, é brincadeira, é brincadeira. Não, não é com a cadeira, é com o capitão, gente. Não tem aqui, ó. Interaja com o mecanismo de singularidade. Não tá instalado, tá vendo? É mais coisas que tem nesse jogo aqui pra fazer, cara. Tem coisas aqui interessantíssimas pra fazer. Tá, transfiro os itens, deixa eu clicar aqui. Olha lá, o inventário da minha nave. E aí eu posso jogar aqui pra nave cargueira. Mas a nave cargueira, meu filho, ó. Já... Quieto. Quieto, rapaz. É doido, ele ficou esperneando igual o Pato Donald. Vamos lá, vamos aqui no verdinho. Salva aqui. Só pra dizer que não. Sempre que eu saí da minha nave, então salvou, então não tem porquê. Cara, são 5 naves que eu tenho, não são? Eu só tenho essas estações. Se eu tivesse uma quinta... Rapaz, será que eu botei a quinta em algum lugar? E se tivesse, tava o ícone aparecendo aqui. Mas não tá, só tá essas daqui. Vamos ver. Vamos ver. Porque às vezes eu mando 2 naves numa única viagem, então... Frota do Yukisto, da Starship 1. Opa, fala, meu nobre. 2.520 anos-luz. Vamos lá. O que aconteceu? O contrabando foi pego pelas naves à espreita. Pegamos 270.000 unidades. Recompensa obtida na estação local. Mais unidades. Aqui os inimigos fugiram. Nós abatemos, destruímos 72 naves deles. Mais 313.000 unidades. Aqui no log 925. Na hora que a gente foi executar a manobra aqui, uma saraivada coordenada com a bateria de armas, a manobra foi feita com sucesso. Aí conseguimos também só unidades. Aqui, ó, a gente confiscou 720 toneladas de contrabando índio. 500 de índio. Legal o elemento índio, tá? Aqui, dados descobertos. Valem isso aqui, de unidade, 360.000. Conflito levado a uma arbitragem pacífica. Tivemos que entrar em bom consenso, então recebemos isso aqui. Auxiliamos a autoridade da raça Geek. Eu falo Geek, tá? Geek, sei lá, no sistema é Gek, sei lá. Geek seria 2E, né?
Mais unidades, mais índio e mais unidades também. Pera aí, índio e mais unidades. Então aqui a gente chapou, ó, índio foi 1000 e unidades foi 2,5 milhões. Tá bom, tá bom. Vamos para a próxima aqui. Comandante Reis Kogo, da Starship A2A. Vamos lá, comandante, diz pra mim, viajou pra caramba. Cara, eu não lembro dessa distância não. Quando eu mandei esses caras, não foi essa distância toda não. Só se é ida e volta, né? Aí... Pegamos aqui 287 mil unidades. Pegamos 206 danitos, tá bom? Aqui pegamos Arônio, só 7. Iridesita, 2. Pegamos mais 318 mil unidades. Mais 343 mil, mais 262 mil. E cobre ativado, pegamos 266 de cobre. Pegamos veneno ensacado, ok, 7. Ferrita magnetizada, tá bom. Mais unidades aqui. Cubo da convergência. Nossa, vocês foram num planeta comum. Índio ativado, aí já é um planeta bom. Tá, beleza, tá bom. Importante é não sofrer danos. Sobras preservado. 1041 anos de idade. Brotos que germinaram rapidamente começaram a crescer assim que seu hospedeiro foi mais uma vez exposto à luz e ao ar. Só dá pra vender, né? Sobras, cobre ativado, veneno ensacado, ferrito magnetizado, convergência, o índio ativado e as unidades. 1.470.000. Vamos ver isso aqui, essa outra fragata da frota aqui. Trava-língua, fragata da frota. Frota de IAC. Da última vez eu falei do filme Lloyd Deb, né? Mas não é Lloyd Deb. É o filme Ace Ventura, Detetive de Animais. Que ele fala lá, agora um IAC. Acho que foi na cena do avião, ficou apurrinhando o maluco lá, que era guia dele lá. Cara, quase 5.000 anos luz, cara. Então é isso mesmo, é ida e volta. Se fosse 5, parece que mostra 2.500 lá, mas tipo assim, é só pra ir 2.500. Pra voltar é mais 2.500, né? Os caras tem que fazer dobra. Pegamos 367 mil unidades aqui. Entregamos o sistema de uma atividade comercial algo significante, planejamos um novo percurso. Gastou gasolina à toa. Aqui pegou mais unidades. Aqui também mais unidades. Fomos saudados por um comerciante geek no sistema. Jeshigot. Tá? O piloto fez um bom desconto, aparentemente estava fugindo dos cultistas primeiros filhos, não sei nem quem é, 380 mil de unidades. Aqui gastamos gasolina à toa. O vendedor não estava mais ativo na bolsa de valores. 280 mil unidades. Aqui a economia era ruim. Não, a tripulação praticou suas habilidades de barganha. Sempre com quem? Se era ruim. Fraca demais para obter o lucro. Só gastando combustível. Uma falha no sistema de refrigeração fez toda murchar, né? Prejuízo substancial. Tivemos prejuízo aqui. Não deu, fraca demais. Lucros. 93 GB de dados irrelevantes, pode apagar. Tentamos fazer negócio lá no sistema de não sei quem. A atividade comercial era moderada. Conseguimos um pouco ou nenhum lucro. Mais uma daquela ruim. Viajaram pra caramba pra nada. Iridesita, 5. Que também não deu nada, teve que ajustar o algoritmo. Cara, eu vou parar de usar aquela parada. A Starship... Aqui. Compramos materiais... Deixa eu ver se eu... Log 4214. Log 4214. Cadê? Aqui. Compramos materiais de risco no sistema EANG. O sistema de contenção estava com defeito. O material vazado dissolveu várias paredes internas dos sistemas principais. De novo, cara. De novo, o mesmo erro. Foi com a 2A, né? Agora foi com a 2. Mas, pô, a 2A sofreu, tava com você. Tava com você. Aí você fez a mesma coisa, cara. Dissolveu várias paredes internas, os sistemas principais foram danificados. E continuaram, vocês estão continuando
continuando. Agora tá assim, né? Ó, tá vendo? Acho que os devs também melhoraram isso aí, ó. Não adianta sair do jogo, não. Se você enviar a sua frota lá para a expedição e sair do jogo, se sofrer dano, meu irmão, você pode perder a nave. Você pode perder a fragata. Mas eu fico pensando assim, o que você perde? Você perde as coisas que ela catou até ali e perde os combustíveis que você botou nela. Basta você achar outra e contratar. Tem que encontrar outra aí boa, né? E contratar. Acho que é só isso mesmo. Porque, ó, eu que tenho que consertar a nave dos caras ainda. Eu que tenho que gastar do meu bolso, gastar dos meus recursos para consertar a nave dos caras. Então continuou, apesar do dano grave. Aqui saíram correndo, saíram de fininho. E aqui voltaram. Essa viagem não foi boa não. Só Eredizita, 1 milhão de unidades, 1.700.000. Não foi muito boa não. E eu já vi que a 2 está quebrada, né? Então, Hominid da Starship 3, vamos lá. 968 anos-luz. Vai pegar aqui umas unidades aqui. Teve um conflito alto, mas conseguiu. Aqui conseguiram mais 388 mil unidades. Aqui mais 395. Aqui mais 331. Aqui eu acho que foi uma expedição de batalha. Então os caras só pegaram grana. Então tá bom também. 1.300.000 unidades. Ok, vamos lá consertar então. Vamos lá gastar o meu dinheiro lá para consertar. Aí eu vou fazer igual o pessoal no chat aí me mostrou, me lembrou de como fazer, né? Aqui ó, gerenciar a frota. Aí ó, dano crítico na Starship 2. Você clica nela, aí teletransportar para bordo de lá. Ok, ok. Beleza, eu já tô aqui. A minha nave vem junto, ó. Pra onde eu teletransporto, a nave oficial, ela vem junto. Ela vem junto. Então vamos só adentrar aqui. Ó. Nossa, mas tem coisa pra caramba quebrada. É melhor começar de cima pra baixo? Eu acho que é tudo lá em cima. Ah, tá. Eu acho que essa fragata aqui é uma fragata que você pode entrar. Ó, tá vendo? Tem um hallzinho aqui. Né? Essa porta aqui não abre. Aqui são 2 computadores que podem estragar, ó. Você pode estragar também. Às vezes eles estragam. Ó que bacana. Aqui você já saiu do outro lado. Você tem a outra baia aqui de pouso. Isso que eu queria fazer lá na minha carreta. Tem que chamar de carreta. É cargueiro, né? Cargueiro. É tudo ali em cima, cara. Vamos ver aqui. Cada uma dessas... aqui, ó. Aqui tem um primeiro elevador. Aqui tem um segundo elevador. Vamos só voar mesmo. Aí, chegamos aqui no elevador. Não chegamos não. Peraí, chegamos não. Agora o jetpack não vai dar, eu vou cair. Uma escada aqui, cara. Mas eu não quero usar a escada não. Sou chato. Só encosta aí, pelo amor de Deus, isso. Isso aqui tá quebrado, vamos ver. O que precisa? Ouro e oxigênio? Temos. Então conserta aqui, tapou, fechou. Isso, operante. Agora aqui é só pular pro outro ali, ó. Não é pra descer, cara. Olha lá, ele ligou até o jetpack, olha que loucura. Tô caindo no limbo. Eu detesto isso, cara, cair no limbo. É aqui, cara. Fazer direito, né, cara? Aí, vamos ver o que precisa aqui. Só de ouro. Temos ouro. Show de bola. Daqui pra lá, cara. Por que eu não tô voando direito? Aí. O que precisa aqui? Ferrita pura, temos. E vem lá da minha nave cargueira. Não preciso estar com isso no meu inventário, não. Igual eu peguei aquelas 20 de prata daquela vez. E
E nem precisava não, já vem direto lá do armazenamento, não precisava nem descer isso aqui, senhor. É escada pra caramba pra descer. Meu Deus. E não dá pra desistir não. Você tem que ir até o final. Aí. O que mais? Tem mais um bocado quebrado, mas eu não faço ideia nem de por onde ir. Parece que agora tá tudo lá pra cima. Eu alcanço? Eu alcanço, eu sou doido. Vamos. 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 Aí, tá bom, aqui tá bom. Descansa um tiquinho. Descansa um tiquinho. Vamos. Vamos, cadê? Ó, é bonito, cara. Aqui eu sei que tinha um, não tem não? Tem. Tá aqui embaixo de mim, não tá não? Aqui tinha uma torre aqui. Olha o canhão, cara. Olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa pra vocês aqui. Tenho que apertar coisa pra sair. É isso aqui, ó. Eu tava falando da minha Stream Deck. Steam Deck. Eu não sei se é Steam Deck ou Stream Deck, né? Acho que é Steam Deck, né? Que é mais conhecido, né? Até mostrei ela ontem aqui. Não sei se vai dar pra ver de novo. Vou mostrar de novo pra vocês aí. É um teclado bindável. Você coloca aqui. Você vai assimilando aqui atalhos aqui. E aí eu posso usar como tecla de atalho para o que eu quiser aqui. Para gerenciar a live e tudo mais. Então, uma coisa que eu criei também foi o seguinte. Eu pedi para o ChatGPT, acho que foi para o Gemini, né? Pedi para ele criar para mim uma mesa de som virtual, né? Que como se fosse aquele site de estantes, né? Que você clica no botão aí faz um áudio, sai um áudio, né? A Stream Deck tem isso também. Você clica lá no botão aí sai um áudio, né? Sai um meme, sai um negócio assim. Então eu pedi que vou chamar de ChatGPT, né? Eu pedi o ChatGPT que criasse para mim uma aplicação poderia ser online mesmo, web, no navegador. Poderia usar HTML, Java, Python, alguma coisa assim, para criar essa mesa de som para mim. Deu um pouquinho de trabalho, porque tem a hora que ficava bom, mas aí eu queria modificar o negócio, aí quando modificava, já modificava o código, aí já modificava outra coisa que não tinha nada a ver. Até que eu cheguei num resultado aqui, ó. Será que eu consigo jogar para frente? Ah, não sei. Pera aí. Ó, aqui. Estão vendo aí? E aí tive que usar até o Firebase. Tive que usar o Firebase para poder ele guardar os sons. Tipo assim, para quando eu fechar o navegador, ele não sumir, que estava acontecendo isso. Sumia tudo. Aí eu tinha que bindar tudo de novo, botar os áudios tudo de novo. Aí isso não, ele usa o Firebase do próprio Google. O Google tem lá o Firebase, você clica lá, cria o seu app. Aí eu chamei o app lá de mesa de som. Aí você usa a API lá. Cara, dá para fazer. E aí é engraçado que funciona, cara. Funciona. Ó, por exemplo, tem um áudio aqui no número 1, né? Impressionante demais essa cena. E aí até isso, tipo assim, quando eu clico, ele dava o play e o áudio ia até o final. Se o áudio tivesse 5 minutos, ele ia ficar 5 minutos girando isso aqui. Aí eu pedia pro ChatGPT falar assim, eu quero que quando apertar a primeira vez ele dê o play e quando eu apertar a segunda vez ele pare, né? Então eu consigo Impressionante demais. parar, né? E aí eu posso botar aqui o som que eu quiser, né? Tem esse também. Se eu for falar algum palavrão, tipo, vai pra, né? Também dá. Eu espero que esteja saindo aí. Eu espero que esteja saindo, senão eu tô falando à toa aqui.
né? Eu não sei. Rapaz, tá certo isso. Então, tipo, fica a dica, ó. Você pode usar um tecladinho blindável, igual eu falei na live passada, você pode usar, por exemplo, um teclado comum mesmo, só o numérico, só a parte numérica. Vamos dizer assim que você vai usar só a parte numérica do teclado. Aí, com essa parte numérica do teclado, você vai mapeando ali as teclas de atalho, né? Pede para o ChatGPT criar para você essa mesa de som, esse mix virtual, um mixer, e aí lá você vai atribuir, né? Tipo, se eu pedir para ele criar o botão, dentro do botão para ele botar o nome do arquivo em MP3, aceitar arquivo MP3, aí ele falou para mim que arquivo WAV era melhor, porque era mais coisa, não sei o que, só que os arquivos que eu tenho aqui tudo é MP3, falei, não, põe MP3, aí ele fez de MP3, aí tem que baixar a biblioteca tal, aí ele instala a biblioteca tal, você consegue fazer, você vai seguindo lá, do jeito que você quer. Eu quero que quando eu aperte o botão do atalho, ele reproduza tal som. Eu quero que esse som fique guardado. Quando eu fechar o navegador não suma tudo. E aí o próprio ChatGPT, o Gemini, ele vai dizendo, pô, verdade, isso é bom, porque aí fica sempre guardado ali, você não precisa estar repetindo, ele mesmo fala isso para você. Você vai usar esse código, pede sempre para ele criar o código completo, que às vezes ele cria só o trecho do código daquilo que você quer, você escreve lá, por favor, copie o código por completo com a correção. Ele copia tudinho, você vai lá, coloca, salva lá no arquivo de texto como HTML, bota o nome lá, mesa de som, e aí dá um F5 lá, vai aparecer para você lá do jeito que ficou. Eu quero o espaço entre um botão e o outro um pouquinho mais longe, eu quero 4x4, é igual o meu aqui, o meu teclado, o mini teclado blindável aqui, ele é 4x4, 4 linhas, 4 colunas. Enfim, o que tem aqui mais para consertar? Tira um negócio aqui embaixo aqui, tá ali embaixo ali, ó. Vou cair aqui já, de cima já. Não é pra descer, é pra subir. Aí, meu querido. Eu falo essas coisas, cara, porque eu acho que tipo assim, é relativo também. Porque você quer ver, tem gente aí fazendo live com pouca coisa, com bem pouquinho mesmo. E o que vale, cara, é o carisma da pessoa, né? Sobe. O que vale é o carisma da pessoa. Não é que a pessoa tenha um equipamento. Meu Deus, cara, sobe. A pessoa não precisa ter um equipamento, poxa, mediano ou 100%. Às vezes só com o celular mesmo. O cara consegue fazer muita gente assistir ele, né? Ela, né? Seja a pessoa que for. É porque a pessoa tem carisma, a pessoa tem, né? Aptidão para aquilo, como é que eu vou dizer, como é que fugiu a palavra assim? Não sei, fugiu a palavra. A pessoa tem um carisma maior e que não faz diferença se a live dela tá em 1080p, se tá em 720p, se tá em 460, sabe? Acho que o conteúdo dela que agrega mesmo, o conteúdo dela é que... E tipo assim, muitas dessas pessoas, elas atraem seguidores fiéis, pessoas que realmente estão ali para assistir. Ó, tá bem aqui, se eu quiser consertar eu já conserto, cara, mas não vai te fazer assim não, tem que fazer direito. Sabe? Seguidores fiéis, o pessoal que vem mesmo para assistir mesmo. Porque vocês me perdoem dizer, mas tem alguns canais aí que tem, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil
de inscritos, ou quando faz uma live, sei lá, dá 5, 10 mil viewers simultaneamente, às vezes a maioria é de uma faixa etária aí de 16 anos para baixo, sabe? Nada contra. Se o seu conteúdo é voltado para essa faixa etária, beleza, mas muitas das vezes que eu vejo, não é conteúdo para essa faixa etária. Mas a maioria é assim. Eu vejo isso muito na roxinha, que até o chat é uma coisa assim meio até desagradável de ver, sabe? Eu sei que são os seus seguidores, né, cara? São os seus seguidores. Todo respeito do mundo por eles. Mas a maioria não é aquele assim fiel, não, sabe? Não é aquele que entende do jogo que você tá jogando, ou que tem mais experiência, que tem mais sabedoria. Não é. Então, cara, quando a gente vê assim que a pessoa é bem humilde, e só tem, sei lá, 10 pessoas assistindo ela, são as 10 melhores pessoas que tem pra esse canal, são essas 10 pessoas, cara, que estão ali assistindo, sabe? Porque, vou dizer pra vocês, hoje em dia, você quer ver, você fazer um certo sucesso no YouTube, pode ser até polêmico, mas eu acho que isso não é coisa pra ninguém. Cara, fala de futebol, o problema às vezes é por causa de direitos, né? Negócio de transmissão, direitos autorais, essas coisas assim. Futebol, política, são os 3 assuntos, né, que eu falo que não se pode misturar. Às vezes ele fala assim, não se pode discutir. Discutir a gente pode sim, desde que seja sadio. Futebol, política e religião, né? Mas aqui nas plataformas de streaming, né? Você quer fazer sucesso? É com a criançada. Se você fizer conteúdo para criança, seu canal vai bombar. Vai bombar. Se você marcar lá, tem a opção de marcar lá, você é obrigado a marcar a opção. Esse conteúdo é para criança. O meu conteúdo é próprio para crianças. Eu faço conteúdo para crianças, né? E tem lá, não, o meu conteúdo não é para criança. Ainda tem uma chave para você marcar embaixo assim, restringir quem tem menos de 18. Aí, se você marcar, quem tem menos de 18 não vai assistir o seu conteúdo. Mas vocês acham que os youtubers aí, os streamers marcam essa opção? Não marca. Vocês acham que na hora de criar o canal no YouTube lá, vamos dizer, tem que ser maior de 18 anos, né? Aqui no Brasil pelo menos, lá nos Estados Unidos acho que maior de 13, já com 13 ou 14 já pode. A criança vai lá e finge a idade dela. Entendeu? Ela assiste, ela vai assistir. Ela assiste sem estar logado. Sem estar logado, se você marcar que não é para criança, ela não vai aparecer. Realmente. Mas, cara, tem atributo para tudo, tem acesso para tudo. Então, cara, faz conteúdo para criança. Joga Roblox aí da vida aí, esses blocks. Joga os blocks aí da vida aí. Você vai fazer sucesso no canal. Só que, tipo assim, ou você tem que gostar do que você tá fazendo. Você tá fazendo pro público infantil, é isso que você quer, né, passar a sua mensagem, transmitir felicidade pra criançada. Isso é louvável, é bacana, né? Mas agora, se você só tá querendo ter views, se você só tá querendo ter visualizações, números, quer monetizar o seu canal rápido, é o que a maioria faz aí. A maioria se passa por uma pessoa que ela não é, para poder agradar essa faixa etária. A verdade é essa, né? Eu não vou agradar todo mundo.
Ninguém é obrigado a concordar com o que eu tô dizendo, mas a verdade é essa. Você vai ficar falando ali um linguajar próprio de criança. E nada de errado nisso. Seja esperto nesse mundo, cara. Se vai dar bom pra você, se vai chegar pra você, faz, cara. Faz. Eu não tô reclamando não. Faz. Eu só tô falando que eu não conseguiria fazer esse papel. Eu não conseguiria manter esse papel, não. Faria, mas não conseguiria manter. Eu não estaria sendo autêntico, sabe? E a gente vê aí, tem vários canais aí das antigas que tratavam de um assunto, aí viram que a coisa começou a mudar, até na época do próprio youtuber aqui começar a puxar o lado pro Friend Family, né? Conteúdo mais chegado para a família. Alguns canais já vendo isso, já começaram a migrar para esse tipo de conteúdo. Palavra de baixo calão começa a tirar, palavra de duplo sentido, de conotação começa a tirar, né? Teve aí, vou falar umzinho só, e desse você já consegue ver o outro, né? Cabra muito inteligente. Eu até na época gostava de assistir um pouco dele. Hoje eu não assisto mais, não faço questão, infelizmente. Se você ver, as coisas mudam, né? As coisas mudam, né? As pessoas mudam, né? Algumas, infelizmente, saem do caráter e outro mais. Mas o que acontece aqui, que a gente vê, muito que tem daqui na internet, a maioria é fantasia. É fantasia. O cara não tá fazendo ali só pra te entreter, não. O cara tá fazendo porque o cara quer número, o cara quer o AdSense dele, o cara quer que o vídeo seja bem remunerado, vamos dizer assim. Mas eu não tô falando que esses caras são ruins, não. Eles são inteligentes, eles foram inteligentes, né? Esse mundo é capitalista. Os caras querem fazer, é assim que ganha. Pô, desse jeito eu vou fazer. Eu não gosto de fazer, não levo jeito pra fazer isso aqui, mas eu vou me virar nos 30 e vou fazer isso aqui. Entendeu? E faz. Não vou citar nome não, porque eu não quero levar processo, né? Deu pra entender, né? Vi muitos canais aí transformarem assim da água pro vinho, né? E outros canais começaram a reclamar disso. Que não pode, que é isso, que não sei o que. Hoje parece que liberou, né? Porque cada nação tem a sua cultura. Por exemplo, aqui a gente bate o dedinho do pé no pé de uma mesa, você solta aquele, né? Você solta logo um palavrão. E se você falar aqui, um tempo atrás, se você usasse um palavrão aqui assim no YouTube, você era desmonetizado, você até de repente tomava uma advertência, alguma coisa assim. Aí parece que hoje em dia não, parece que hoje em dia mudou. A gente vê aí alguns influencers aí que fala adoidado. Primeiro eu notei o seguinte, eu notei que canais pequenos não podem usar palavras de baixo calão nos seus vídeos não, senão vai ser desmonetizado, né? Agora, canal grande pode, né? Canal grande tá trazendo ali um grande público ali para a plataforma, então canal grande pode, né? Não tem, isso aí não é problema, né? Aí se você pegar um corte desse canal grande em que o influencer lá, o dono do canal, tá falando palavrão, você tem que censurar ele. Você tem que censurar o palavrão ali, porque você é pequeno. Só que parece que agora na comunidade, até do YouTube aqui, ficou notado isso, que cada país tem a sua cultura e que, por exemplo, aqui no Brasil,
a gente usa alguns palavrões como se fosse advérbios, né? Como se fosse coisa do dia a dia. Você não está se dirigindo a alguém. Você não está se dirigindo a alguém quando você está xingando, né? Você só está colocando para fora, só externalizando. Só isso mesmo. Você só está externalizando. Então, o YouTube entendeu que isso não é um problema desde que você não esteja indicando a alguém, né? O palavrão esteja sendo direcionado a alguém. Então, beleza, concordo. Letra Z. Vamos ver o que dá pra gente botar aqui. Radar de missões. Olha, ele tá pedindo para eu colocar o radar de missões. Eu consigo fazer. Então vamos fazer. Painel de acesso ao radar de missões permite que os viajantes procurem missões no sistema local. As missões listadas no radar são desafiadoras e podem exigir mobilização de toda a tripulação da corveta. Meu Deus do céu. Estou falando para você. A corveta tem que estar preparada, cara. Tem que estar preparada. Este módulo é instalado ao longo da parede de uma unidade habitacional. Então acho que... Nossa, o módulo é enorme. Quantas paredes ele cabe? Ele cabe aqui também. E a minha corveta acabou aqui, né? Será que ele cabe nessa parede aqui de fora? Não. Não, não. Só por aqui mesmo. Então ele já vai ficar aqui. À direita. Ok. Agora, escave módulos de corveta. Sucata recuperável detectada no sistema local. Verifique mundos a partir do espaço para ler dados planetários. Eu tenho que fazer isso da corveta ou eu posso só pegar minha nave e ir lá atrás da sucata recuperável? Tá, essa parte aqui é da corveta. Dá pra botar porta de carga, tá? Fica felizão. Eu tô em voo já? Não. Eu vou sair aqui. Ah lá. Escave módulos de corveta. Sucata recuperável detectada no sistema local. Verifique mundos a partir do espaço. Então tem que ir no espaço, tem que virar para um planeta desse aqui. Ó, só de encostar. Vixe, tá virando tudo ali, pera aí. Só de encostar aqui nesse raio trator eu já acoplo. Aí, ó, outra coisa que eu tenho que fazer é vir aqui. Eu agora consigo ver corveta, nave, é a nave que eu tô. Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, cara. Tudo bem, não gastou porque eu saí dali. Mas com certeza... Cara, eu tô fraquinha, cara. Tô fraquinho. Eu não posso ficar dando mole aqui, não. Deixa eu apertar C logo aqui. Eu tô com duas paradas ali no radar. Mas é a estação espacial e a anomalia. A interface do Atlas que tá aqui, na verdade. Cara, esse planeta aqui não tá renderizando não. Ou eu estou muito perto dele. Eu vou descer. Já tem até uma... cargueiro caído aqui. Tá, que tempestade? Tá com tempestade, cara. Tô dando uma sorte danada hoje. Tá. Ih, é o planeta... Eu tô no planeta... com dissonância, cara. Será que vai dar pra achar alguma coisa aqui?
Módulo de corveta. Acho que não. Não tá mostrando não. Agora que eu tô saindo do planeta, a tempestade dissipa. Mas cara, tem que ficar de olho no meu radar ali, porque se vier alguém querendo me atacar, eu já fujo pra minha nave capital. Tem um planeta aqui nessa direção aqui, ó. Vamos ver se ela voa. Tô perto da... Deixa eu ver se ela voa. Nossa. 2.500, ó. Ela voa igual a minha nave. Aí, vamos ver o que gastou? Ah lá, gastou um pouquinho do impulsionador. Tá chegando uma esquadra aqui. Eu tenho esse planeta aqui. Deixa eu apertar C para poder fazer uma verificação. Cara, não sei se eu tô fazendo certo. Não sei se eu tô fazendo certo, porque eu acho que poderia fazer isso da minha própria nave. Mas o que eu queria é sucata recuperável, não é isso que tá falando? Piloto automático da corveta pode dar um descanso para o piloto. Use o menu rápido X para visualizar as opções de piloto automático. Ah, entendi. Olha lá, verifique mundos a partir do espaço, com a letra C para ler dados planetários. Sucata recuperável, então isso aqui não tem. Esse planeta não tem. Atrás dele tem outro aqui, ó. Deixa eu só me afastar. Aí aqui tá bom já, deixa eu mirar nele lá. Letra C. Sucata recuperável, ele tem. Vamos lá, eu tô com medo, cara, porque essa nave aqui é fraca, cara. Lua tórrida. Porque se alguém me atacar, cara... Se alguém me atacar, eu tenho que pousar em terra e, sabe? E dar um jeito de chamar essa corveta e tudo mais. Vou ver se eu consigo deixar ela flutuando aqui. Ela para em quanto? Ela para em zero? Para em zero, ó. Essa aqui tem que parar em zero mesmo, porque, por exemplo, ó, X, deixar o assento do piloto, ó. Ela fica aí no alto aí, ó. E eu posso vir aqui descansar, fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu instalei... Nossa, tem... Eu não tinha instalado aqui. Radar de missões. Ué, tinha botado esse negócio aqui. Não tinha isso tudo aqui pra andar na nave não, quando ela tava lá atracada. Tá, vamos pousar lá no chão, não vou deixar no alto não. Que eu posso ser atacado aqui do alto. Pô, à noite com temperatura alta, cara. Caramba, pousando a bichona pela primeira vez no planeta. Sair aqui. Aí já salva o jogo, bom. Parece ter um bicho enorme andando lá embaixo. Ah, isso aqui eu não gostei, cara. Ela já baixa a escotilha, mas tudo bem, a gente cai aqui. Ah, é o meu Minotauro já tá ali dando tiro. E fósforo, cara, fósforo precisa. Oi, meu querido, beleza? Tamo junto. Só sai daí que eu vou dar uma modificada no terreno aqui. Deixa eu apertar a letra C, porque aí eu vejo tudo. Vou só dar uma modificada no terreno aqui.
Ih, tempestade de fogo, cara. Vou ter que entrar debaixo da terra. Sai daí, cara. Tá me atrapalhando. Tá vindo a tempestade de fogo aí. Vai começar já tá começando a queimar já o traje já. Parece que não tá muito forte não, 94 graus. Agora começou a ficar tudo turbo. Agora foi para 217 graus, agora o negócio ficou feio. Ah, o bom que aqui... Pera aí. Debaixo da nave... Ah lá, tá vendo? O elevador subiu. Se eu ficar aqui no pezinho da nave aqui, melhora? 306, 45... Ah, melhora. Se eu ficar aqui debaixo da nave, melhora. Mas, pô, não vou ficar aqui esperando passar nada, não. Tá vendo essas escotilhas, cara? Já não gostei muito dessas escotilhas, não. Gostei dessas escotilhas, não. Eu fiquei até de trocar, né? Ah. Fiquei até de trocar. Tá vendo? Não encostou no chão. Tem animal aqui querendo me pegar. E aí o negócio... Aí nem subir voando eu tô conseguindo subir, cara. Aí, que ruim. Aí, só vai pra cima. Ó, não vai. Olha que loucura. Eu tô batendo na parede invisível, é isso mesmo? Eu sou obrigado a usar assim, tá vendo? Isso eu já vou tirar isso fora, já não gostei. Já vou tirar isso fora. Cara, é pra escavar módulo de corveta, só que sucata recuperável. Não tem, cara. Deixa eu ver se ela dá um raio daqui. Só que o raio dela não me mostra as coisas. Esse é o problema. O clima aqui tá brabo. Tem que entrar no... Tem que entrar no Minotauro mesmo. Entrar nele aqui, senão não dá pra aguentar não. Vamos procurar então. Nossa. Sucata recuperável. Ah, isso aqui é bacana. Quando tá na tempestade, aparecem esses cristais aí. Ah, é só pegar com ele. Só pegar com ele. Não é pra sair, é pra pegar. Tinha um ali ainda, mas eu acho que é porque a tempestade acabou, não. Cristal da tempestade. Cara, sucata recuperável não vê com C, cara. Você não vê com C. Isso que eu achei estranho. Sucata recuperável você vê com F. Um visor de análise. Meu Deus, cara, não sai do chão não, só mira ali e pega. Isso. Muito bem. Tá vendo ali o íconezinho amarelo? Eu vou sair aqui, eu não vou morrer. O negócio é os bichos aqui que fica... Ah, tá passando. Mata os bichos aí que os bichos estão querendo me atacar.
Ah lá, tá vendo? Ó? Qual que tá mais próxima? Essa aqui tá a 5. Essa daqui tá a 600 unidades. 400 unidades, tá mais perto. Vamos nas 400 unidades aqui. Cadeia de 400. Aqui. Aqui é um planeta que tá pegando fogo. O jetpack quase não gasta. Só que eu não tô enxergando nada. Meu Deus. Já tem bicho aqui querendo me pegar. Meu Deus, caindo dentro de um túnel aqui. Pô, cara, os bichos querem me pegar. Por que, cara? Não fiz mal a ninguém. Aí, tá em algum lugar aqui. Vamos escavar. Ah, esse é até bonito, ó. Ah, é parecido com o outro. Ah, mas é mais bonito esse aqui. Parece até um satélite. Aí tá melhor. Porque eu já tinha visto um. Vem cá que eu dou comida pra você. É, o Minotauro não deixa não. Vamos lá então. Incremento pesado de pássaro trovão 1. Ok. Conector de carga 1. Aspote ferrita. Aerofólio de supercruzeiro. Item raro encontrado. Aproximadamente 1589 anos de idade. Então é só para vender. Então tá aí. A gente já tinha feito isso. Olha lá, unidade habitacional de classe embaixador 1. A gente já tinha feito algo assim, né? Tava indo nos planetas procurar as coisas. E até achamos algumas partes e tudo mais. Fósforo. Eu tava precisando de fósforo com um monte de coisa. Deixa eu ver se esse cara aqui come alguma coisa. Não vai matar ele não, hein? Pelo amor de Deus. Tirei o leite fresco dele aqui. Aí ele já fica mais amigável. O que você tá fazendo pra tá matando os bichos todos? Pera aí, ó. Ah, tá 5 minutos. Ah, vamos fazer como todo mundo, né? Vamos chamar a corveta, já que, né? Aí a gente gasta até... Aí, ó. A gente gasta até o combustível de decolagem dela. Ver como é que ela vem do céu, né? Olha lá. Cai igual uma pedra. Nem encostou no chão aqui, ó. Esse aqui não encostou no chão, não. Esse aqui também não encostou no chão, não. Ainda, né? Acho que esses coisas aqui estão segurando, mas... Se encostasse no chão, isso aqui ficava direito, ó. Eu caio... Ah, até que agora eu não caí, não. Então fizemos... Eu vou voltar lá pro cargueiro, porque... Olha lá, impulsionador, 62%. Viu como que gasta?
Aqui, ó. E eu preciso de urânio, cara. Aí eu tenho que estar com urânio aqui, ó. Senão tá ruim. Tá ruim, urânio, trítio. Todas essas coisas, cara. Eu vou ter que ter aqui agora, me preocupar. Que é algo que eu não preciso me preocupar quando eu tô na nave Sentinela. Quem dera se desse pra achar uma nave, fazer uma nave dessa aqui, né? A corveta Sentinela. Pode ser, pode ter uma atualização aí. Se eu tiver algum indício disso, de uma corveta Sentinela, se tiver, né? Deve ser. Será que eu consigo sair no pulso? Consigo sair no pulso, ó. Beleza. Enquanto tá no pulso, eu posso. Vamos aqui, estamos chegando. 16 segundos. Cara, é isso, ó. Passei pra vocês aí então como praticamente assim tentar, né, as vias de tentar conseguir uma nave Sentinela. Eu não sou o dono da razão, a minha verdade não é absoluta, então não pode ser que existam outras formas, sei lá, de conseguir, de repente até mais fácil, até porque o jogo... Pera aí, não é pra entrar, né? Eu tenho que só... Ah, é nessa luz azul. Os dois lados eu acho que tem essa luz azul. Aí ela gira. Entendeu? Pra pegar a nave Sentinela, então... como eu falei, a minha verdade não é a verdade absoluta. Você pode ter outras maneiras de conseguir que eu não saiba. Não, como eu falo, esse jogo aqui, cara, é vasto. Por isso que eu acho bacana estar sempre jogando ele assim. Eu não enjoo não, cara. Eu não enjoo não. De verdade eu não enjoo não. Porque tem sempre alguma coisa diferente. A desenvolvedora tá sempre fazendo alguma coisa diferente. Agora entrou aí essa classe de corveta aí para você fazer. É mais uma nave, mas é uma nave que dá para você andar, dá para você botar armazenamento e tudo mais. E pô, dá para levar amigo, dá para transportar as coisas. Eu acho que dá até para jogar objeto para dentro dela, não sei, eu acho que não tem como pegar objeto, né? Não tem como largar nada no chão. Mas dá para fazer um monte de coisas aí, vão aparecendo aí. Você vai deixar lá melhor. E o que me passou na cabeça agora foi isso. Se houver um jeito, né, nave, né, tá nela lá. Tem até que trocar o nome também. Se vocês quiserem escolher um nome aí, deixar nos comentários aí o nome aí, eu posso escolher um nome aí. Vocês podem dar um nome para ela. Ela vai passar por modificações, né, ao longo do tempo aí. Tentar aumentar a classe dela. Ou montar outra do zero só com um equipamento bom, né? Vê se você acha aqui, ó. Isso aqui é classe A, classe A, classe B, classe B. Vou ver se eu acho as classe S aí. E acho algumas atualizações aí de força, né? Por exemplo, esse aqui da força do escudo dá 8%. Esse aqui dá o mecanismo de eficiência de combustível do mecanismo de pulso, né? Incrementa ali mais 11%, manobrabilidade, para poder aumentar esses números aqui, ó. Principalmente dano e escudo, cara. Porque viajar com ela, até o hiperpropulsor dela não tá ruim não. Ela dá uns saltos nas estrelas aqui. Então achar umas peças boas, liberar aqui, ó, tem mais slots liberados aqui. Tem mais esse para liberar, né? Carga e tudo mais. Quando tiver confiante para lutar com ela, aí sim, botar ela como uma nave de combate também. Porque senão eu perder minha carga, você gasta negócio aqui nela aqui, porque as outras naves você acha e você só instala isso aqui. Claro que para instalar
você precisa da fiação, plasma estável, você precisa de espelho solar, você precisa disso aí, mas você até consegue amigavelmente. Agora, às vezes um conjunto que é classe S é difícil, é bem difícil. Então eu quero botar aqui, quero botar bastante escudo nela, quero botar bastante armamento nela aqui. Ela só tá com canhão. Manobrabilidade também é muito importante. A nave tem que virar rápido, tem que, né, poder sair de algum, fugir rápido. E aí isso aí vai ficar para uma outra live. Na próxima live aí a gente faz isso, tá? Eu vou finalizar aqui. Já tá bom por hoje já. Sempre tá voltando aqui para anomalia. Depois eu vou até ver de volta esse caminho do Atlas aqui, ó. Crie Coração do Sol. Se eu não me engano, eu criei. Você vai criando um, que vai criando outro, que vai criando outro, que vai criando outro, até chegar no último aqui. E eu acho que eu vou depois ver esse objetivo aqui, ó. Porque é lá no final mesmo da galáxia, cara. Você tem que chegar lá no final da galáxia, então tem que pular, pular, pular. O bom é que dá pra eu pular com a minha nave sentinela até lá. Dá pra eu chamar minha nave cargueira até lá. E com a minha nave cargueira lá eu vou estar com a minha corveta lá também. E aí eu posso ir explorando, nesses pulos, eu posso ir explorando os mundos e pegando as coisas de corveta que tiver boa pela frente aí. Entendeu? Aí eu vou dando o meu jeito, vou melhorando aí, do jeito que dá. Aí, sei lá, o que der pra fazer eu vou fazer. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Hoje mais uma live aí, mais uma vez agradecer aí a presença aí de todo mundo aí que passou na live aí, que assistiu. E a live vai ficar gravada, então se você chegou até aqui, se você maratonou, chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, se inscreve no canal se quiser, né, receber aí, ver os vídeos aí, alerta lá, bota lá o sininho de alerta lá, que toda vez que eu lançar o vídeo aqui já vai aparecer para você lá, quando você entrar no YouTube aí, do seu dispositivo já vai aparecer que tem conteúdo novo aqui no canal. Mas eu acho muito importante mesmo aqui, cara, é o comentário de vocês aqui, né? Sugestões, reclamações, o que tiver aí para acrescentar será muito bem-vindo mesmo. Então é o que eu mais peço aqui, nesse sentido. Então, beleza, eu vou ficando por aqui e vocês fiquem bem.